Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h31, bom dia, está no ar o nosso Jornal Verde Vale, hoje dia 14 de setembro, ano 2022. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir deste momento, os principais destaques das últimas 24 horas em nossa Mineiros, em nossa região, no Brasil e no mundo. Porque aqui a gente fala de tudo até às 8 horas da manhã. Mas não estou sozinho, comigo também, Wesley Pereira. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, Jota, Daliana. Bom dia também a todos os ouvintes que a partir de agora passam a sintonizar o Jornal Verde Vale. Muitas informações para você a partir desse momento. Você bem informado no nascer do seu dia. Bom dia, Daliana Oliveira. Bom dia, Jota Pereira. Bom dia, Wesley. Bom dia aos ouvintes que acompanham pelo rádio e também pelas plataformas digitais. Bom dia também pro Igor Pérez, nosso editor de vídeo aqui na nossa programação. Agora 6h32. Jornal Verde Vale. Vamos com as principais manchetes do dia. Wesley Pereira, os seus destaques. Vamos lá, 108 candidatos são considerados inaptos para as eleições de 2022 em Goiás. Goiás bate recorde histórico de abertura de empresas e é o líder no registro de novos negócios entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste no mês de agosto. Daliana Oliveira, os seus destaques. Prorrogado o prazo para comprovar dados de pré-selecionados do ProUni e ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio vai a 110 milhões de reais. Filho agride a própria mãe, é preso na delegacia de Mineiros. Hortelândia, professora é ameaçada por mãe de aluna. Estes e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33, mais uma vez, ótimo dia, ótima manhã de quarta-feira para você, hoje 14 de setembro, mais uma edição do Jornal Verde Vale no ar. Olha, o Ministério da Educação prorrogou até esta sexta-feira o prazo para a comprovação de informações para os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. O calendário com os novos prazos foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das 2 etapas do ProUni pode manifestar o interesse em participar da lista de espera por meio da página do Acesso Único nos dias 27 e 28 de setembro. O resultado da lista de espera está disponível para consulta no dia 3 de outubro. Na mesma data, inicia o prazo para a comprovação de informações, que segue até o dia 7 de outubro. Vamos falar de fezinha para você que gosta de marcar o seu cartão da loteria. Olha só, o resultado da Mega Sena, com prêmio de 73,4 milhões de reais, foi divulgado ontem em São Paulo e adivinha, ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio já está acumulado, aliás, a 9 concursos e o próximo prêmio deve ser no valor de 110 milhões de reais. Se você ainda não anotou as dezenas sorteadas, anote aí, quem sabe você fez aqui no A Quadra. 3, 8, 20, 36, 38 e 57. Esse foi o primeiro de 3 sorteios que vão ser realizados nessa semana, Wesley. Os outros vão ser na quinta-feira e também no sábado. 88 apostas chegaram bem perto de acertar as 6 dezenas. Com a quina, cada uma delas vai receber R$ 46.964. 6.736 acertadores de 4 dezenas vão receber R$ 876 cada. Bom ressaltar que o ganhador da Loto Fácil ainda não retirou o prêmio, né, aqui da cidade de Mineiros. Às vezes não é daqui, né? Ou então tá esperando a poeira baixar. A gente não deixa a poeira baixar, né? Ou perdeu o bilhete, já pensou? Meu Deus. E ele tem 90 dias para retirada do prêmio. Exatamente. Né? Exatamente. E ontem, só para a fim de informação, aconteceu um fato pitoresco, né? Uma amiga falou: Jota, achei que tinha sido eu. Fui conferir o bilhete, os números bateram, 14 pontos, pensei, ganhei. Ela só esqueceu de olhar o detalhe, né? Que aqueles números que foram sorteados no jogo passado, ela tinha registrado no anterior. Não. E ela achou que valia para esse, né? Então ela ficou ali milionária por 40 minutos. Nossa. Ligou para toda a família e tudo mais. Depois veio aquela sensação de
Ah, não foi dessa vez. Enfim, 6h36. Jornal Verde Vale. E as notícias de Goiás. Olha, aqui em Goiás, o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu 108 candidaturas como inaptas para as eleições de outubro deste ano no estado, dos quais 69 candidatos são considerados indeferidos e 38 renunciaram, enquanto outros 18 apresentaram recursos em instâncias superiores. Os dados foram consultados na manhã de ontem. O número é menor do que na eleição passada. Em 2018, foram 153 candidaturas consideradas inaptas, das quais 88 indeferidas pela Justiça Eleitoral e 64 por renúncia do próprio candidato. Olha, no caso da candidatura a governo estadual, apenas um teve a candidatura considerada inapta, o candidato do PCO, Vinícius Paixão. No entanto, como segue com recurso em instância superior, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral a considera inapta até que seja julgada. Do mesmo modo, o candidato ao Senado pelo PCO, Antônio Carlos da Paixão, também teve a candidatura indeferida, mas por ter recurso, continua sendo considerada como apta. E olha, mesmo com o tempo seco aqui em Goiás, o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças, vem se proliferando e o número de casos e mortes pela doença segue aumentando. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, nos 12 meses do ano passado, 38 pessoas morreram por dengue. E já até o início desse mês de setembro, haviam sido 114 mortes, um aumento de 300%. Nessa matéria, a repórter Jaqueline Moura faz um alerta para que os cuidados continuem mesmo no período da seca. Neste período do ano de muito calor e baixa umidade, os casos da dengue são baixos, mas não dá para descuidar. A Secretaria de Estado de Saúde e Vigilância Epidemiológica alerta sobre os cuidados básicos para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Para quem pensa que o mosquito transmissor da dengue age somente em tempos de chuva, está enganado. É durante o tempo seco que os ovos ficam hibernando, prontos para se desenvolver quando o inverno chegar. E é por isso que os cuidados devem ser redobrados neste período. Os ovos do mosquito, eles estão ali viáveis, eles podem resistir a mais de 400 dias aí no seco. E no primeiro contato com a água, já surge aí novas gerações do mosquito, né, através de larvas de vários estágios. E o nosso clima, que é extremamente favorável, de 10 a 12 dias a gente já tem mosquitos adultos aí viáveis para iniciar um ciclo de transmissão. O gerente de controle de vetores da Diretoria de Vigilância em Zoonoses, Isaías de Araújo, reforça ainda que a população tem um papel importante no combate à dengue, já que 80% dos reservatórios com proliferação do mosquito estão na casa das pessoas. Ele diz ainda que mesmo em período de menor índice de casos da doença, os agentes continuam trabalhando e visitando as residências. A visita do agente, indo nos imóveis, fazendo a orientação, procurando identificar aquelas situações de risco que ainda existem, ela continua. Ela é contínua o ano inteiro. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Agora 6h40, aqui na nossa programação, essa situação do Aedes aegypti, a dengue, ela é muito importante a gente ressaltar e trazer aí para o quintal de casa também a preocupação, né? Estamos aí nesse período seco, baixa umidade, qualquer, né, água parada na sua residência pode servir aí, né, de cama ali para o mosquito Aedes aegypti botar os seus ovinhos, né? E é claro, essa proliferação aí do mosquito da dengue, que é uma doença que tem matado muitas pessoas. E vale ressaltar, Jota, que além da dengue em si, né, temos aí a zika e a chikungunya, exatamente, que é esse mesmo danado que transmite. Então, dá uma olhada, faz uma varredura no seu quintal. O controle da dengue, eu costumo dizer que 90% ela parte do cidadão, né? E os outros 10% por parte aí do município, com aquelas fiscalizações aí por parte da turma da endemias, né? Que, ou seja, forçando o cidadão a cuidar do seu próprio quintal. 6h41. Jornal Verde Vale. Esportes. Vamos então falar de esportes na manhã desta quarta-feira. O Palmeiras avisou aos empresários de Rony que não irá negociar o atacante agora.
O clube foi comunicado sobre uma proposta de um clube do Catar que poderia chegar esta semana, mas reforçou a intenção que é manter o camisa 10 até o fim da atual temporada. E a janela do Catar fecha nessa quinta-feira e havia a sinalização de uma oferta que poderia chegar a 15 milhões de euros, algo em torno de 77 milhões de reais. O Verdão, porém, disse aos agentes do atacante que não tem interesse no negócio nesse momento. O jogador do Palmeiras, desde 2020, Rony, é um dos homens de confiança de Abel Ferreira e artilheiro do time na atual temporada com 20 gols. O técnico não quer perdê-lo agora. Notícias do agronegócio. E olha, a colheita do algodão 2022-23 em Mato Grosso encerrou na semana passada. Até o início desse mês, 42,68% da produção dessa temporada no estado haviam sido beneficiadas. Acompanhamento de colheita do algodão do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, apontava até o dia 2 de setembro haver trabalhos nas lavouras das regiões noroeste, oeste e sudeste daquele estado, vindo os mesmos a serem concluídos nessa última semana. A colheita da safra, quando comparada ao ciclo passado, terminou com aproximadamente uma semana de antecedência. Nessa época, em 2021, o estado havia colhido 99,23% da área destinada à cultura. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h43, está na hora de irmos a Brasília. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A partir de hoje já está aberta uma consulta popular da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e quer ouvir de todos os consumidores de energia elétrica se gostariam que a concessionária oferecesse também pagamento da conta mensal de eletricidade pelo Pix, né? Que é essa grande novidade brasileira que outros países estão incorporando e que deixou os bancos sem a taxa, a comissão de transferência, né? Porque só 15% das concessionárias disseram que estão permitindo pagamento por Pix. As outras nem se envolveram nisso. Então, se essa consulta, que vai durar 1 mês e meio, 45 dias, for provar a ideia do Pix, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai obrigar todas as concessionárias a aceitar pagamento por Pix. Claro que não exclusivamente. Quem quiser continuar pagando, sei lá, débito em conta, qualquer forma, pode pagar, está livre. Mas a concessionária vai ser obrigada a aceitar o pagamento pelo Pix. Vai facilitando a vida das pessoas, né? Assim como abrir empresa, né? Milhões de brasileiros que ficaram desempregados na pandemia abriram milhões de pequenas empresas, porque está fácil agora abrir empresa. Era uma tragédia, tá muito fácil. E a outra boa notícia nessa área econômica é que, de novo, baixou o gás de cozinha, né? A gasolina continuou baixando, o etanol também. Minha mulher mencionou alguma coisa assim como que a última vez que encheu o tanque pagou quase R$500 e que agora pagou 300, algo assim, de gasolina, né? Eu ainda estou pagando caro o diesel. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, aquele discurso de posse da ministra Rosa Weber no Supremo como presidente, ela reafirma uma grande vontade de cumprir a Constituição, óbvio, né? Ela é obrigada a isso, todos nós somos obrigados, né? Ainda mais ministro do Supremo, que é o guardião da Constituição. E obedeceu o devido processo legal, reafirmou que o judiciário não age de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Aí eu fico esperançoso, ela tem apenas 1 ano, mas que cumpra isso, tirando o judiciário dos seus desvios, botando de novo nos trilhos. Porque tem lá um inquérito, que começou com Toffoli, né, que está baseado num regimento interno, que já foi derrubado, o artigo em que se baseou, pela Constituição de 88, que obriga a ter Ministério Público em qualquer inquérito. É essencial, né? Porque se o Ministério Público não toma a iniciativa, ou a polícia, de um inquérito, o juiz não pode tomar a iniciativa. Jamais um juiz pode tomar a iniciativa do inquérito. Isso não faz sentido. Com a agravante de que, no caso desse inquérito, o juiz é o suposto
a suposta vítima, o suposto agredido. Imagina que coisa incrível. Só numa monarquia absoluta, né, seria possível, em que o rei faz tudo. O rei é ofendido, o rei investiga, o rei policia, o rei julga, o rei acusa, o rei enforca. Né? O que ela vai fazer em relação a isso? E o devido processo legal que engloba o sistema acusatório, que é o seguinte, que quando o acusador, aquele agente do judiciário, cuja função é acusar, não encontra nenhum crime num determinado inquérito e avisa o juiz, olha, não vou acusar, porque não tem crime. Óbvio que o juiz arquiva, acabou. Mas o juiz do Supremo não está continuando insistindo com o processo, depois de a Procuradoria-Geral da República informar, não encontramos crime nos 8 empresários que estavam conversando, exercendo seu livre direito, garantido pela Constituição, numa cláusula pétrea, no artigo 5º, no artigo 220, isso é garantido pela Constituição. Então, gostaria muito de saber o que ela vai fazer com isso, tomara que consiga fazer alguma coisa. Porque o ministro Fux, quando tomou posse na presidência, anunciou que o Supremo estava sofrendo críticas, sofrendo uma destruição por ser usado por pequenos partidos sem voto na Câmara e no Senado como instrumento. Não tem voto na Câmara e no Senado para resolver, põe o Supremo para resolver. Aí o Supremo se mete numa questão que é política, não é constitucional. Vamos ver como é que ela... E ele não conseguiu. Em 2 anos. Ela só vai ter tempo até 2 de outubro do ano que vem. Depois ela se aposenta. Tomara que consiga, né? Mas eu não encontrei, assim, expressão firme da vontade de resolver. No discurso, pelo menos no discurso. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 6h49, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira e já vamos destacar para você. A Assembleia Legislativa de Goiás aprova mudanças na seleção de diretores escolares. Tribunal Superior Eleitoral aprova proposta de militares sobre teste de urnas no dia das eleições. Daqui a pouquinho também o horário eleitoral gratuito. E as notícias de Goiás. 6h57, já de volta com mais uma edição do Jornal Verde Vale. Um bom dia para você que se liga aqui na número 1 da região. E olha, desde que surgiram os primeiros casos de varíola dos macacos, muitas são as dúvidas da população a respeito dessa doença. Os sintomas são variados e podem ser inclusive confundidos com outras doenças ou infecções. Outro ponto que causa confusão é com relação à forma de transmissão dessa doença. A repórter Stephanie Araújo traz mais detalhes sobre essa questão. Quando se fala em varíola dos macacos, as dúvidas da população ainda são muitas. Eu acho que esse vírus não é do macaco. Eu acho que esse vírus é transmitido, assim, do ser humano mesmo, em relações sexuais. Pra mim, na minha opinião. Pelo fato de ser uma doença nova, a gente fica com medo. E aí, o que você tenta, assim, cuidar para poder não pegar essa doença? Eu faço como eu faço com Covid, né? Eu tento manter as mãos sempre higienizadas, eu faço uso de máscara. O sintoma é febre, né? Coisa na pele, né? Essas coisas, assim. Aí tá cuidando, né? Pra não pegar. Tô cuidando. O alerta e os sintomas da doença estão sendo divulgados sempre pela Secretaria Estadual de Saúde. O que é mais comum na monkeypox? Febre,
a pessoa pode desenvolver ínguas, né, que são aqueles caroços que dá na região do pescoço, axilas e virilha, e principalmente surgimento de lesões. Ela pode ser única ou ela pode ser múltipla. O crescimento da também conhecida como monkeypox tem chamado a atenção. Para se ter uma ideia, no dia 12 de agosto foram registrados 60 casos da doença em Goiás. Um mês depois, agora, no dia 12 de setembro, esse número saltou para 327 casos de infecção por varíola dos macacos no estado. A novidade é que nesta semana será iniciada a testagem para a varíola dos macacos em Goiânia. A Secretaria de Saúde recebeu material suficiente para analisar cerca de 1.000 amostras. Você identifica partículas do vírus nas secreções. Como a gente sabe que para monkeypox, grande parte desses vírus estão nas lesões, por isso que o contato se dá pele a pele, então a gente coleta o material com aquele cotonete na lesão e leva para o laboratório para identificar o vírus. Essa é a técnica utilizada, que a gente chama de PCR. 7h29, 7h29, estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 14 de setembro do ano de 2022. Um bom dia para você que também nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, através do Facebook, do EPTV da Mixtel, do YouTube e do nosso Instagram. Lembrando também, J. Daliane ouvintes, que hoje acontece a abertura da Semana Farroupilha, daqui a pouquinho às 8 da manhã, lá no CTG Porteira da Saudade. Para você que está acompanhando o Jornal Verde Vale, mais uma vez, o nosso bom dia. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. E olha, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, uma proposta de projeto piloto para incluir a biometria de eleitores voluntários no teste de integridade de urnas realizada no dia das eleições. A proposta foi apresentada pelas Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições e colocada em votação em plenário pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. Em uma votação relâmpago que durou menos de 15 minutos, a resolução adotada pelo TSE prevê que o projeto piloto com biometria será feito num número restrito de urnas e pode variar de 32 a 64 aparelhos num universo de 640 equipamentos que já seriam submetidos ao teste de integridade nas eleições de outubro. A região sudoeste é destaque no Jornal Verde Vale. E a Alégua aprovou em segunda e definitiva votação um projeto que altera o processo de seleção democrática de diretores de escolas públicas. Na prática, o projeto do governo de Goiás, por meio da Secretaria da Educação, inclui a exigência de aprovação de um curso promovido pela SEDUC, relacionado à gestão e à troca do nome de diretores escolares, que passa a ser gestores escolares. A matéria afirma, entre outras coisas, que a mudança confere maior profissionalização no exercício da função, à medida que exige a aprovação em curso oferecido pela SEDUC e a avaliação de conhecimentos gerais sobre gestão escolar. A proposta que muda a seleção dos diretores das escolas ocorreu, segundo o governo, a fim de cumprir condições para receber o complemento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, referente ao valor aluno ano por resultado. Com a aprovação, o texto segue agora para a sanção do governador Ronaldo Caiado. As notícias locais são destaques no Jornal Verde Vale. Agora 7h32. Bom dia. Vamos começar então com a parte das notícias locais aqui de Nossa Mineiros. Nós, no Corpo de Bombeiros, nessas últimas 24 horas não tivemos nenhuma ocorrência de maior destaque, graças a Deus. Ontem nós tivemos um acidente registrado ali no cruzamento da Avenida 3, né, com a 8ª, onde dois veículos acabaram colidindo neste cruzamento. Um deles não teria respeitado a sinalização de pare, atingindo o outro, e por pouco não atingiu um motoqueiro que também passava pelo local e não tinha nada a ver com a história. Então tivemos esse acidente, danos materiais registrados tão somente. A gente agora pula para a área policial, tanto civil quanto militar. A gente começa trazendo o Wesley e Daliane ouvintes a informação de um furto registrado em uma fazenda, a região ali do Salto Diamantino. O proprietário dessa fazenda, ao chegar na sua propriedade, encontrou a porta da cozinha arrombada, e o indivíduo levou relógios de pulso, 2 binóculos, 10 quilos de carne,
cerveja, banha de porco, 2 pacotes de biscoito de polvilho. Nem o biscoitinho deixou lá pro dono. Certamente estava em algum veículo para carregar esse tanto de material, né? E o pessoal ali daquela região agora busca informações, Wesley, para tentar descobrir quem é o larápio, que inclusive pode visitar outras propriedades. Então o pessoal fique atento aí, né? Literalmente fez a feira, né? Acabou com a dispensa do proprietário, deixando de lado aí essa parte irônica. Elogiar aqui, Jota, e a gente tem observado, nós que lidamos com notícias todos os dias, a eficácia do batalhão, né, da patrulha rural. O batalhão rural. Isso, que tem feito aí muito, com certeza, esse pessoal agora já vai estar atento a essa região. Eu não tenho dúvidas de que mais cedo ou mais tarde esse meliante ou meliantes estarão aí no lugar devido, ou seja, atrás das grades. Exatamente, 7h34. Vamos lá, outro furto registrado. Dessa vez, ali no centro da cidade, tem aqueles ambulantes, né? Aquele pessoal que vende ali produtos e tudo mais. Então, houve uma confusão por lá ontem na Praça Deputado José Alves de Assis, porque um desses ambulantes que vendia ali joias, semijoias, ele deixou o seu material ali na praça e se distanciou um pouquinho. Algumas pessoas afirmam, né, que um outro rapaz teria passado por lá e subtraído alguns produtos sem que o proprietário visse. O pessoal falou, o camarada ali pegou uns produtos seus, né? Confrontou os dois, o suposto autor negou os fatos, lógico, e o caso foi encaminhado à delegacia de polícia para investigar essa situação também. Importante aí que as pessoas às vezes confiam demais um no outro. Você olha aqui para mim, eu vou só ali, né? E é nesse momento em que acaba tendo um prejuízo. Então foi registrado esse furto também na região central ali, entre pessoas que trabalham como ambulantes naquela região. Tivemos aquele caso que eu destaquei na nossa chamada, uma violência contra a mulher, um filho agredindo a própria mãe. Fato lamentável este, de acordo com a mãe, ela já está cansada desta situação, porque o filho é usuário de entorpecente. Quando ele chega aí todo loucão em casa, ele acaba quebrando os móveis, jogando copos contra ela, e de ontem não foi diferente, né? A polícia foi acionada, foi encaminhada à delegacia de polícia. Lá ela desejou representar contra o filho, ele foi preso em flagrante, Wesley. É uma situação que a droga acaba com a família, né? Isso é a deterioração, né, da questão da família, justamente por causa da droga. E nesse caso não resta outra alternativa. Essa mãe, com certeza, mesmo sendo agredida, ela agiu por amor, né? E a única solução quando uma pessoa se encontra no patamar que está esse jovem já agredindo a própria mãe, nesse caso específico, precisa representar para que seja providenciada uma clínica de recuperação para esse jovem, porque é o único caminho a ser seguido a partir de agora. E é importante a gente lembrar também, né, Wesley, Jota, que esse tipo de situação onde o filho agride a mãe, ele também é enquadrado na Lei Maria da Penha. Exatamente. Às vezes as pessoas acham que é só de marido, de cônjuge, né, de marido para mulher, mas não. Nesse caso também enquadra, né, na verdade, na Lei Maria da Penha, dependendo da idade dessa mãe, não sei se ela já tem 60 ou mais, também pode ser enquadrado pelo Estatuto do Idoso, o que inclusive vai agravar ainda mais esse ato de agressão. Exatamente. O que me deixa preocupado é que logo esse elemento vai estar nas ruas novamente, né? E essa mãe vai perder aí o seu sossego momentâneo. Um lamentável fato como esse daí. Essa situação de internação é muito complicada, viu? Principalmente na questão de encontrar vagas, né? No estado de Goiás ou até em estados vizinhos, às vezes é utilizado também nesta situação. Averiguação, nós tivemos uma situação também de terça para quarta-feira. Geralmente as ocorrências são tranquilas, de quarta para quinta também costumam ser ocorrências mais tranquilas, geralmente envolvendo o âmbito familiar. Geralmente as ocorrências são nesse sentido. Essa averiguação é nesse sentido. O marido e a mulher tiveram ali uma discussão, uma briga. A mulher resolveu sair de casa, mas ela não comunicou ao seu companheiro da sua decisão, com medo da briga voltar. Ela esperou um tempo para poder sair de casa. Ela falou, eu preciso de ajuda, né? Com medo aí da reação do seu companheiro. Ela foi até a delegacia de polícia civil, só que estava fechada, já estava aí fora do período de atendimento, período noturno. Ela então acionou a polícia militar.
Os policiais foram até a residência onde eles estavam e lá, né, não encontrou o companheiro, que se apossou do celular dela, tentando desbloquear para ver se encontrava alguma mensagem, certamente alguma briga por causa de ciúme, enfim. Eu só sei que ele saiu de casa e levou o aparelho celular dela. Ela então buscou a ajuda da polícia para retirar os seus pertences. Ela foi para um determinado local seguro. Ela afirma que deseja ir embora, né, aqui da cidade de Mineiros, retornar aí para sua residência, para sua família, porque ela já não aguenta mais essa situação. E acompanhada ainda de uma criança de 6 anos de idade. A polícia orientou as pessoas aí desse local ao qual ela foi levada, para que caso o companheiro a procurasse, era para acionar a polícia militar. São fatos, né, que infelizmente acontecem todos os dias, essas brigas, essas agressões, esse medo, né, que a mulher tem aí de ser agredida pelo seu cônjuge, né, o seu companheiro. E a questão que a gente sempre fica refletindo aqui, né, quer dizer, para unir, para que houvesse esse casamento, esse ajuntamento, vamos assim dizer, teve que ambos quererem essa situação, né? Ambos quiseram estar juntos. E quando um não quer, como dizia a minha finada mãe, quando um não quer, dois não briga. Então, nesse caso, se um não quer, ou seja, não é possível haver o prosseguimento desse relacionamento, o que a outra parte tem que fazer é respeitar. Porque imagine você, se com amor, com respeito, as coisas talvez estivessem difíceis, imagina você coagir a outra pessoa, ameaçar a outra pessoa para que ela fique com você. Que tipo de relacionamento você pretende ter com essa pessoa mediante ameaças, né? Então, quer dizer, já é uma coisa desigual que não vale a pena ser prosseguida e aí a pessoa tem que respeitar. Exatamente, 7h40 de Mineiros, a gente vai dar um pulinho ali na cidade de Portelândia, porque tem uma professora que registrou, né, um boletim de ocorrência na subdelegacia lá de Portelândia por ameaça. O fato aconteceu da seguinte forma: ela estava ali ministrando as suas aulas, quando duas alunas começaram uma discussão, bate-boca na sala. Ela fez ali a orientação a essas duas alunas, mas elas não quiseram parar com essa discussão. Então, né, como as regras da escola exigem, elas foram encaminhadas para a diretoria, para que outras medidas mais severas fossem tomadas, tendo em vista que as duas estavam atrapalhando o bom andamento aí da aula. Tudo isso é normal, não é? Quando sai as coisas do trilho, é normal encaminhar aí para a secretaria, tem as regras escolares a serem seguidas. A professora seguiu todos os parâmetros. O detalhe é que, posterior a isso, uma mãe de uma delas começou a enviar mensagens via WhatsApp fazendo ameaças de que aquela situação não ficaria assim, que a filha dela foi levada para a diretoria e tudo mais. Ela se sentiu coagida e registrou esse boletim de ocorrência, fez o correto. Registrou o boletim de ocorrência por ameaça. Né? As pessoas acham que ameaçar, né, ou injuriar as outras pessoas, né, tentar fazer com que a outra se sinta coagida, não pode ser responsabilizado. E pode sim. Essa mãe deve ser chamada para ser ouvida também, Wesley. O que a gente percebe, Jota, infelizmente, né, esse acabar das regras, né, as pessoas não respeitarem as regras que são existentes desde da época dos nossos pais, que você bem mencionou aí. Você chega numa unidade escolar, existem ali as regras para o bom andamento. Imagine você que nessas escolas aí tenham aí 8, 10 salas, cada um com 30, 40 alunos, quer dizer, precisa administrar essa comunidade ali, precisa ter regras, e as regras foram feitas para serem respeitadas. E aí o que eu vejo, infelizmente, o que a gente tem percebido é uma inversão de valores, né? Porque se nós aqui não estamos entrando no fato propriamente dito, mas pela narrativa da ocorrência, o que a gente percebe é o seguinte: essa mãe, na verdade, deveria abordar a própria filha, entender o que aconteceu, se houve entre ela e a outra aluna, né, alguma injustiça, alguma coisa, ela, a própria mãe, recorrer à diretoria, fazer a reclamação que a filha dela foi ameaçada, enfim, o que aconteceu. Exatamente. Mas a professora, em momento nenhum, deve entrar dentro dessa discussão, principalmente sendo ameaçada, né? Nós não devemos tratar os nossos filhos como se eles fossem bibelôs, ou seja, viver dentro de uma bolha onde não existem regras. Às vezes os pais, as mães, infelizmente, não colocam regras,
em casa, né? E aí os filhos vão para viver em comunidade e acabam fazendo aquilo que é normal, porque em casa não tem essa regra, não tem essa restrição. Estamos aqui fazendo uma generalização, né? Vamos falar assim de uma forma geral, não só desse caso específico, mas de outros casos, de outras narrativas que a gente vê aqui na nossa cidade, a gente vê também em outras cidades que está havendo, infelizmente, uma inversão de valores, né? Se tem uma coisa que precisa ser preservada, vamos assim dizer, é o professor. Esse tem que ser realmente preservado, tem que ser observada ali todas as regras que não só protegem o professor, a diretoria, enfim, quem está ali trabalhando, mas também os próprios alunos, né? Vamos resumir, regras foram feitas para serem cumpridas. Quando você matricula o seu filho, você já sai de lá com o caderninho com as regras, então você tem que cumprir. Exatamente. Eu ia falar uma coisa aqui, mas o Wesley resumiu o que eu ia falar. Que se fosse assim, na minha época, minha mãe, ela ia na escola, mas providências, a escola, né, tomou providências referente ao outro aluno agressor, enfim, e por coisas banais, né? O ambiente escolar, hoje em dia, parece que se tornou um local de rixa entre pessoas, entre, como eles costumam dizer, entre tribos e tudo mais, né? Deve ser, sim, um ambiente que tem que ser respeitado acima de tudo. 7h46 aqui na nossa programação. Então, estas as principais registradas aqui nas últimas 24 horas, as mais relevantes, né, por parte da Polícia Militar e também por parte da Polícia Civil aqui de Mineiros. A gente gira e traz agora a voz do cidadão. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Jota, antes de você entrar aí com o nosso quadro A Voz do Cidadão, onde os nossos ouvintes participam efetivamente da nossa programação, é um fato interessante, né? Hoje, queira você acreditar ou não, o site Clima Tempo nos diz que há probabilidade de chuvas, acredite você. Amém. Tá aqui, eu tava olhando aqui por uma curiosidade, um ouvinte me chamou a atenção, há uma previsão aí, né, de 5 milímetros na casa dos 90%, né? Sol com aumento de nuvens agora pela manhã e já, segundo o site, pancadas de chuva à tarde e à noite. Tá. Que os anjos digam amém. Eu já vou observando outra situação, mas a umidade relativa do ar está entre 13% e 51%. Exato. Isso aqui indica que não teremos umidade aumentada aí nessas próximas horas. Eu quero crer que amanhã a gente vê esse número diferente. Eu queria crer dessa chuva aí, mas eu não tô precisando. Eu não tô. Amanhã já aumenta para 25 e 68. Pode cair um chuvisqueiro aí hoje à noite, tá? É a visão otimista do fato. Eu já observo assim, além da previsão, né, da chuva, tem até para quinta-feira, sexta-feira essa previsão de chuva aqui para nossa cidade, mas a umidade relativa do ar, ela não aumenta muito, viu? Ela fica aí no máximo, a mínima batendo aí na casa dos 24 e a máxima de 67. Até a próxima sexta-feira, ou seja, se chover, não vai ser muita chuva por enquanto, outra curiosidade que as pessoas precisam às vezes entender, e eu também tive, até que eu consegui entender isso, né? Que quando fala previsão de chuva para Mineiros, não significa que a chuva vai cair na zona urbana, ou seja, aqui na cidade, né? É no município de Mineiros. Então, às vezes você escuta falando assim, choveu lá na região da Matrinchã, choveu lá no Morro Vermelho, enfim... É Mineiros. Né? Não choveu na cidade, mas choveu no município de Mineiros. A previsão, vamos de novo repetir, não é para a zona urbana. Exatamente, viu? Mar aí do Home Center, viu?
Prestou atenção, ele sempre me cobra. Vamos lá então, a voz do cidadão. Jota, o pessoal está reclamando aqui da Previdência, do INSS, segundo, funciona meio período. Eles funcionam até às 14 horas, se não me engano, né? Muita exigência, demora, exige aí do aplicativo pra gente entrar. Já acabou o lockdown e o pessoal quer aí, né, um atendimento mais extenso. Isso eu acho que não é só aqui na cidade de Mineiros, é um padrão até às 14 horas. Geral. O atendimento por lá, né? E aí vem os tais aplicativos. E não é todo mundo que tem ali um conhecimento, né, com a facilidade em mexer com o aplicativo e tudo mais, né? Alguns não tem aí essa vocação para aplicativos, né? E aí acaba dificultando mais o atendimento. O que a gente precisa mais uma vez ressaltar é que eu falo que isso é um caminho sem volta. Hoje, por exemplo, para você ser atendido no VaptVupt, você tem que fazer um agendamento via aplicativo. E essa é uma tendência dos órgãos públicos, que você vai ser atendido, quer dizer, entenda-se também que você marcando aquele horário, você vai ser atendido no horário, e pelo aplicativo eles conseguem mensurar a quantidade de pessoas que vão estar no local para eles planejarem esse atendimento, mas infelizmente ou felizmente, isso é um caminho sem volta, ou seja, aquele que precisa agendar o seu horário e não consegue fazê-lo por dificuldades com relação aí às mídias, né, às redes sociais, tem que ter uma pessoa que o auxilie, porque eu não vejo retorno nesse caminho. E digo mais, Wesley, a pandemia ela veio justamente para dar o pontapé inicial nesse processo de digitalização aí do sistema como um todo. Exatamente. Hoje, né, mesmo aí não tendo lockdown, enfim, mas hoje não se volta mais atrás nessa questão de utilização aí de aplicativos. Olha, nós falamos aqui na semana passada, eu acho, a respeito da alta e do combustível, né? Teve uma baixa significativa. Pois bem, o cidadão está dizendo agora aqui, ó, quero reclamar da alta do gás em Goiás, né? A Petrobras baixou os preços para distribuidoras e a gente ainda não viu, né, esse repasse chegar ao consumidor. Então ele faz aí nos revendedores de gás aí em Goiás, né? Estão aí com, né, o valor ainda da mesma maneira. Então ele já solicita aí, é claro, né, uma redução também nesse preço do gás, né, o GLP, o gás de cozinha aí também. Quero pedir para que os policiais, né, os pais de crianças que ficam levantando pipa ali na Praça da Alcira Rezende, para que dê uma olhada, pois tem criança que está usando cerol. Domingo vi várias crianças quebrando garrafas para fazerem o cerol, né? Como é um lugar bem movimentado, cheio de crianças, pelos motoqueiros também. Então, ó, já serve de alerta, pelo amor de Deus, criançada. Cerol não, viu? Cerol na pipa não. E além de ser um perímetro urbano, tem ali energia, né? Por toda a praça, em volta, é perigoso, mas o cerol realmente, então tem que verificar essa situação lá. Proibido por lei, todos sabem disso, e vale ressaltar, atenção pais, né? As crianças, enfim, não serão alcançadas pela lei caso alguma coisa aconteça. Mas você, pai, você, mãe, que é responsável, vocês serão penalizados no rigor da lei, porque isso é um crime. Não se pode empinar pipa utilizando esse tipo de subterfúgio. Eu não entendo, sinceramente, o que potencializa a pipa, o papagaio, e você botar vidro na linha. O vidro, na realidade, é para cortar a linha do outro. É a disputa, né? É uma disputa ali, ou seja, vai lá e corta a linha do outro. Diga-se, né? De passagem, uma disputa nada sadia. O bonito é você ver a pipa voar, né? E o pessoal quer descer a pipa. E antigamente, na minha época que eu empinava a pipa, Jota, fui um dos grandes ali do Mineirinho, diga-se de passagem, era quem empinava mais alto. A disputa era só essa. Quem levava mais alta a pipa. Pronto. Era essa a disputa. Esse negócio de derrubar, ninguém tinha esse interesse. Eu ia fazer uma piada da musiquinha do Silvio, mas vou me conter aqui, tá? Da musiquinha do Silvio Santos. Mas vamos lá, Jota, vamos aqui, a rua 3. Nessa rua tinha 3 lâmpadas queimadas. Agora tá escuro, né? A rua toda, muito perigoso chegar em casa aqui. Vamos ver qual a rua. Ele mandou uma foto aqui, dá um zoom nada. Na rua Gameleira, quadra 37, lote 20, lá no Jardim Floresta. O pessoal então tá pedindo essa reposição de lâmpada por lá. Tem mais lâmpada queimada, desta vez é lá na Alameda das Orquídeas, quadra 12, lote 31, Jardim Florença. Alameda das Orquídeas, quadra 12, lote 31, Jardim Florença, é lâmpada queimada, tá?
que tá mandando aqui? Previsão hoje e amanhã 5 milímetros. Ah, sim, previsão aí de chuva, o pessoal tá mandando por aqui, né? Eu ainda tô naquela de acreditar se vai ou não chover ainda nesta quarta-feira. Deus queira que sim, viu? E que traga aí um refrescar aí pra gente, porque tá calor, tá muito calor esses dias. 7h54. Abraço aí pro amigo The Flash, tá indo pescar numa quarta-feira, tá tranquilo. Eu vi o Jornal Verde Vale também, né? Amigos, acho que, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no meu, costuma sempre chegar alguma reclamação. Sim, Jota, sem contar que o aplicativo aumenta os golpes, nem todo mundo sabe usar, né? E tem conhecimento, e várias pessoas aproveitam aí dessa, como que você falou? Subterfúgio? Eu fui aqui no Google, ainda não deu tempo, né? Para aplicar aí os golpes, exatamente. Então, se você não tem, né, aí vamos dizer, uma facilidade em mexer com esses aplicativos, procure um parente aí de confiança, um sobrinho, né? Que essa criançada de hoje já nasce sabendo, tá? Peça aí auxílio e nunca clique em nada que você não conheça aí no seu aparelho. Constantemente, só para vocês terem uma ideia, como nós já falamos aqui algumas vezes, existe o vazamento de informações, a venda de dados pessoais das pessoas pelo Brasil, né? Você tem lá os seus dados roubados, esses dados são vendidos para várias pessoas. Então é por isso que muitas vezes você começa, principalmente os aposentados, e agora o LOAS liberou aí também para fazer aí os financiamentos. E agora, meu amigo, quem tem LOAS está recebendo todo santo dia mensagens no aparelho oferecendo empréstimos de diversas instituições que você nunca ouviu falar, né? Dizendo que você tem até 17.500 liberado aí na sua conta. E eles sabem tudo da nossa vida, CPF, tudo, local onde você já trabalhou. Aí você pega lá a quantidade de meses que eles te oferecem, né? E aí você vai somar, meu amigo, dá 3 vezes o valor que você pegou. Então, né, muito cuidado nessa situação. Pessoal que mandou áudio, por gentileza, não tem como a gente ouvir o áudio aqui, eu só vou ouvir depois do programa, tá? Aí a gente tenta resolver no caso amanhã. Quiosques do Lago só servem para traficantes e usuários de drogas esconderem, né? A prefeitura precisa tomar uma providência o quanto antes por ali. Esse fato já acontece aí já há algum tempo, né? Sim, tem. Mas isso aqui não tem como a gente provar, né? Referente a brigas de escola aí. J. Wesley Daliana, bom dia. Reposição de lâmpadas no setor Parque Flamboyant, na quadra 5, lote 13. O pessoal tá pedindo então essa reposição de lâmpadas por lá, tá? Beleza, obrigado aí. O pessoal que mandou o áudio tá dizendo, ok, vou ficar atento esperando a resposta. Depois a gente vai ouvir direitinho aqui e enviar aí para o setor, né, responsável. Um abraço, bom dia pro Chapolin, o Gordinho também tá sempre curtindo aqui a programação do Jornal Verde Vale. É hora de dar tchau. Jornal Verde Vale. 7h57, Wesley, obrigado mais uma vez aí, um abraço para você. Um prazer ter estado mais uma vez aqui na bancada do Jornal Verde Vale, podendo falar com os nossos ouvintes, levando informações para que os mesmos comecem aí a sua quarta-feira muito bem informados do que acontece não só no Brasil, no estado e também aqui na cidade de Mineiros, oportunizando através do quadro A Voz do Cidadão para que eles também se manifestem, façam as suas reclamações e sugestões. É importante, o jornalismo também tem esse caráter e a gente fica satisfeito de poder exercê-lo dessa forma. Mais uma vez, lembrando, Jota e ouvintes, que daqui a pouco às 8 horas, a Daliana já vai estar se deslocando para lá com o Igor Pérez e vão estar acompanhando aí a abertura da Semana Farroupilha, que começa hoje lá no CTG Porteira da Saudade. Para você que nos acompanhou aqui pela Verde Vale, pelas nossas plataformas digitais, através do Facebook, do EPTV, aí da Mixtel e também do YouTube e Instagram, o nosso bom dia, uma excelente quarta-feira a todos. Bom dia para você também, Daliana. Um bom dia aí para você que acompanhou a gente até aqui. A partir de amanhã, 6:30 da manhã, né? Esperamos que possamos trazer notícias boas, né? De preferência, e fiquem aí com uma boa quarta-feira para todo mundo e, se Deus quiser, até amanhã. 7h58, Wesley, eu sempre quis dizer, aqui na bancada do Jornal Verde Vale, né? A gente se despede nesta quarta-feira agradecendo sempre a sua audiência aqui com a gente, os nossos queridos patrocinadores também, aquele abraço bem forte para vocês, tá?
Obrigado sempre pela sintonia e aquela história. Aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. Igor Pérez, né? O nosso controlador de áudio. Me dê imagens aí da Coqueiros, né? Segue movimentada, segue tranquila, aliás, né? Nesta manhã, a movimentação maior acontece sempre às 10:07. Aqui em Mineiros funciona tudo 10 para alguma coisa. 10:07, 10:11, 10:11 e 10:05 é a movimentação maior aí nos principais pontos por aqui, né? Por enquanto tá tranquila por lá. Obrigado, Igor, aí pelo brilhante trabalho também no corte de edições aqui no nosso Jornal Verde Vale. Gente, tchau. Jornal Verde Vale.